Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao quadro e ao programa Vivendo a Palavra em mais esse dia. Louvado seja Deus, pela graça do Senhor, estamos aqui para prosseguirmos a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro do profeta Ezequiel, e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 33. Convido o querido irmão, querida irmã e ouvinte, a abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, para que possamos juntos lermos então a santa e gloriosa palavra do Senhor neste momento. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui, viajando vou pra terra do além. A estrada é longa, difícil é a caminhada. Vem me ajudar, Senhor Jesus, ó vem. Senhor Jesus, te peço, ó vem. Contigo ao lado eu caminho bem. Se me deixares, por certo cairei, e na terra santa eu nunca chegarei. Muito bem, meus irmãos, leiamos então a Santa Palavra de Deus, capítulo 33 de Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Verso 3. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Verso 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Verso 9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Verso 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Verso 12. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiado na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Verso 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Verso 16. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Verso 17. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Verso 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Verso 21. E sucedeu que, no ano 12º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, ferida está a cidade. Verso 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Verso 23. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo, Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Verso 25. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová, com sangue comeis e levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue, e possuirias essa terra? Verso 26. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás, assim disse o Senhor Jeová, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e os que estiverem sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes, em cavernas, morrerão de pestilência. Verso 28. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra.
pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Verso 32, e eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Verso 33, mas quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ainda que a luta aumente o furor, estou confiando em ti, Senhor. Nunca, Deus meu, cessarão meus lábios de bem dizer-te e de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso, profunda Louvado seja o nome do Senhor, meus prezados irmãos. Terminamos assim a leitura do capítulo de número 33 aqui de Ezequiel. E para a nossa meditação, eu quero reler com os irmãos o último verso, o verso 30, o verso de número 31. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Só conhecendo o pecado, envergonhado de tudo, só desejando morrer, cansado de tantas lutas, não encontrando prazer, cansado de tantas lutas, não encontrando prazer. Meus queridos e amados irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, no capítulo de hoje, Deus fala do ofício do verdadeiro profeta de Deus e confirma a chamada de Ezequiel para ser um atalaia à casa de Israel. Deus reafirma que o profeta deve avisar o ímpio a respeito do perigo que ele corre caso não abandone a prática do pecado. Ele morrerá se não mudar seu comportamento. E se o profeta não avisar o ímpio, este morrerá, mas Deus vai requerer do profeta. Este será culpado de o ímpio perecer se não o avisar. Deus reafirma que não tem alegria na morte do pecador, mas que deseja que este se arrependa e tenha vida. Ezequiel deveria exortar e avisar a casa de Israel a respeito do seu mau caminho, que, se não se arrependessem, morreriam. Porém, no verso que relemos, Deus previne ao profeta Ezequiel a respeito da indiferença e da hipocrisia do povo que vinha ao profeta para ouvir a palavra de Deus.
Eles vinham, ficavam diante do profeta, mas faziam daquele momento uma espécie de passatempo, pois ouviam a palavra, mas sem intenção de colocá-la em prática. Amados e queridos irmãos, isso se repete nos dias de hoje. Grande parte daqueles que vêm ao culto, na casa de Deus, não faz isso com seriedade e com o propósito de ouvir a palavra e praticá-la em suas vidas. Ouvem e até acham bonito o pregador pregar, mas a palavra não entra neles. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Assim voltam para suas casas como se estivessem feito um passeio, como se estivessem ido a um cinema ou a um show. Porém, como Deus diz no último verso do capítulo, que um dia saberão que houve no meio deles um profeta, mas aí será tarde demais para se arrependerem. Amados irmãos, levemos a sério a palavra de Deus, pois ela é poderosa para salvar as nossas almas, conforme Tiago 1:21. Então, ouçamos a palavra e a coloquemos em prática na nossa vida. Caso contrário, estaremos agindo igual aos israelitas do tempo do profeta Ezequiel, fazendo do ato de ouvir a palavra somente um momento de distração, um passatempo. Não levar a sério a palavra de Deus e assim continuar ouvindo, mas sem o propósito de praticá-la, estaremos perdendo o nosso tempo. E Jesus diz que estaremos agindo como aquele que constrói a sua casa na areia. Quando vier as tempestades da vida, a nossa casa espiritual ruirá e será grande a sua ruína, pois o que nos sustenta nos dias da adversidade é justamente quando a palavra de Deus está enraizada em nossas vidas e nós então ouvimos e colocamos em prática na nossa vida. É isso que fará, aleluia, toda a diferença na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, não sejamos ouvintes esquecidos, mas ouçamos e pratiquemos a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos, querido Pai Celestial. Graças te dou, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos trazido ao coração nesse dia. Meu Senhor, que o Senhor nos guarde, Pai,
para que jamais venhamos ser como os israelitas daqueles dias, que hipocritamente se colocavam diante do profeta para ouvir a palavra, mas apenas, Senhor, para ouvi-la sem intenção de praticá-la. Senhor, que não sejamos assim. Nos dê a Tua graça, Pai, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra e praticá-la. Aleluia, ouvir a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos vivê-la em nosso dia a dia, para que a nossa vida verdadeiramente seja forte na Tua presença. É o que eu te rogo, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. De mais perto de Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos caminhando para o final da nossa programação. Deus abençoe você que mais uma vez nos fez companhia. Deus abençoe você que é nosso ouvinte assíduo, você que lê a palavra todos os dias conosco. Deus continue te abençoando de maneira especial e não se esqueça de nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas para que ouçam também a palavra de Deus. Amém? Espero você amanhã para nós juntos lermos o capítulo 34 aqui do livro de Ezequiel. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver
ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Elias.